Tiago, capítulo 1, versículo 17. Eu quero ler junto com você, me acompanhe no telão, no seu aplicativo ou na sua Bíblia. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora vai para Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu quero pregar, para a gente poder fechar raízes, sobre maturidade e autoridade. Porque quem cria raiz em uma igreja, é natural que com o passar do tempo, essa pessoa amadureça na caminhada cristã. E maturidade traz autoridade. Entenda, nem toda autoridade vem com maturidade, mas toda pessoa madura naturalmente desenvolve uma maturidade, porque ela é plantada, ela passa pelo processo e Deus vai fortificando ela com o tempo. E por causa da sua maturidade, ela também adquire muita autoridade. Pelos textos que nós lemos aqui, os dois, que o primeiro fala que toda boa dádiva vem do alto, e o segundo texto fala que, enquanto nós somos herdeiros, mas meninos, nós não temos direito à herança ainda, até ficarmos maduros. É por isso que Deus coloca tutores, curadores, mentores, pastores, autoridade sobre a gente, para que a gente amadureça, até que a gente chegue num local de maturidade, onde a herança de Deus pode ser derramada sobre a nossa vida. Eu já estou pregando a palavra de Deus aqui. Então, perceba que nos dois textos nós entendemos que bênçãos, que autoridade, que todo tipo de promoção não vem apenas de Deus, mas vem também através de pessoas a quem Deus coloca autoridade sobre cada um de nós. Nos dois termos eu vejo isso com muita facilidade. Então, se toda boa dádiva vem do alto, eu aprendo que a promoção vem de quem está acima de mim. E se então eu quero ser abençoado e promovido, eu tenho que estar disposto a obedecer à instrução de quem Deus colocou acima de mim. Até porque só pode me promover quem está acima de mim. Como é que uma pessoa que está abaixo de mim vai me promover? Então, se eu estou disposto a seguir e a obedecer simples instruções de quem Deus colocou acima de mim, eu estou pronto, eu estou me preparando, eu estou me escalando à maturidade e a receber a herança que Deus tem esperada para mim. Promoção vem de cima. Muitas pessoas, talvez por falta de autoestima, porque não tem segurança, gostam de andar numa roda de amizades onde todos necessitam, onde todos dependem dele, para que ele sinta-se querido. Só que você tem que entender que óleo não flui para cima, óleo sempre cai para baixo. E se você sempre está no topo, se você sempre é o maioral no caminho, nas relações onde você está, você vai sempre entender que sempre você vai ser sugado, sempre terão sanguessugas, pessoas drenando você, porque você não tem ninguém acima de você para te preencher. O óleo nunca sobe, o óleo, a unção sempre desce. É de pessoas que Deus coloca acima da gente, é de pessoas que Deus coloca sobre a gente. Então, quando você é o maior da mesa, você está na mesa errada. Deus está falando para você, você precisa procurar pessoas, mentores, curadores, tutores, para ficar acima de você, porque é através deles que eu vou te levar para um local de maturidade, porque eu tenho uma herança para você, eu tenho uma bênção para você, ela está te esperando, só que você precisa alcançar o tempo de maturidade. Então fique debaixo das pessoas, diga assim: debaixo. Nós lemos em Gálatas capítulo 4, primeiro versículo, diz: digo pois, que todo o tempo que o herdeiro, e aqui fala de um herdeiro tem a ver com herança. Deixa eu falar uma coisa sobre a herança para você. Herança é uma bênção pré-concebida para ser liberada em um tempo determinado de maturidade, que Deus espera de você. Por isso, enquanto você é herdeiro e você estiver preso à sua imaturidade, você nunca chegará, ou você nunca se qualificará
a receber as heranças que Deus tem para a sua vida, se você está preso ao tempo de imaturidade. É por isso que Deus entende isso. E Deus coloca pastores, coloca líderes, coloca a mamãe e o papai, coloca a vovô e a vovó, coloca pessoas com autoridade sobre a sua vida, nas várias esferas e segmentos da sociedade, para você entender que é debaixo deles que você vai alcançar a maturidade. E quando você alcança a maturidade, a bênção e a herança de Deus vai recair sobre a sua vida. Se o meu pai, e aqui eu exemplifico para você, se o meu pai fosse um multibilionário e tivesse uma herança, ele deixou um testamento e a herança dele para mim. E na herança dele está escrito, os meus 38 bilhões de dólares, o meu filho vai receber depois que eu morrer, mas ele só vai receber quando ele atingir a idade de 30 anos de idade. Então, se este rapaz, herdeiro, dono, senhor de tudo, estiver com 29 anos, ele pode estar sem teto, mendigando comida, porque ele não chegou ao local e à idade de maturidade ao qual o pai esperou e designou para que ele recebesse a herança. É nesse lugar que muitos de nós estamos. Deus está falando, plante-se em algum local. Busque alguém que seja uma voz de autoridade, uma voz de conselho sobre a sua vida, porque é debaixo dessa voz, é debaixo dessa autoridade que eu vou te amadurecer, porque eu tenho uma herança muito grande para você. Você sabia disso? Deus tem uma herança maravilhosa para você. Eu não sei como é que é, não me pergunte para detalhar. Eu não sei se é grande ou pequena, verde ou amarela, eu não sei se é baixa ou alta, mas se vem de um pai como Deus, é uma herança top, é uma herança maravilhosa, é uma herança grande, é uma herança abençoadora e uma herança rica. Mas como é, pastor, que eu acesso esta herança? Quando eu me encontrar debaixo de tutores, debaixo de mentores que me amadureçam na minha caminhada cristã, até que Deus entenda, chegou num local de maturidade, agora eu vou derramar sobre ele toda a herança que eu havia preparado para ele. Porém, é impossível a gente criar maturidade sem a gente entender o conceito de autoridade, de pessoas que Deus designou e colocou sobre a nossa vida. Não apenas na igreja. Veja, eu não estou julgando causa própria aqui não, para você obedecer ao pastor. Estou falando sobre o seu pai e a sua mãe. Estou falando sobre o seu professor na faculdade e no colégio. Estou falando sobre os líderes, diáconos dessa igreja, que servem à igreja, mas também são autoridade sobre a vida de cada um de nós. Eu estou falando sobre as líderes das crianças, a tia Lília e toda a parte infantil, as pessoas que servem na casa do Senhor. Se nós estamos dispostos a obedecer instruções dessas pessoas, Deus está falando, você está chegando num local de maturidade e eu vou derramar sobre você algo que você nem vai imaginar. No versículo 2, coloca para mim o versículo 2, olha o que diz: mas debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Maturidade só é atingida, só é alcançada através de estarmos debaixo de uma autoridade. Isso é difícil às vezes de entender numa geração que contesta tudo. Nós estamos vivendo esse tempo, uma geração onde, e eu não estou falando da idade, da geração dos jovens não, eu estou falando desta geração onde todos nós estamos incluídos, onde nós questionamos tudo, onde cada um tem a sua própria verdade, onde pessoas batem no peito, se gabam, se vangloriam, que não tem ninguém acima deles, ninguém manda em mim, eu não preciso estar debaixo de ninguém, pastor, nem a minha mãe fala assim comigo, então você precisa ouvir a minha mãe, porque ela vai te ensinar como é que ouve, ela fala assim comigo. Numa geração onde as pessoas falam, meu corpo, minhas regras, onde ninguém manda em mim, eu sou independente, eu sou dono do meu próprio focinho, onde pessoas acham que não precisam estar debaixo de esferas, nem da mãe, nem do pai, nem do colégio, nem das autoridades constituídas por Deus, muito menos do pastor. Ninguém vai dizer o que eu devo fazer. Quantos já ouviram isso? Já até estamparam isso em camisa e em faixas na rua, mas deixa eu te falar uma coisa para você, sabedoria flui de duas maneiras, ou através de mentores que Deus coloca acima de você, ou através de experiência. E deixa eu dar um conselho para você, mentor e um pastor e uma autoridade é um caminho muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais sadio, muito menos doloroso para você alcançar a herança e a maturidade que Deus espera por você. Por quê, pastor? Porque se a sua atitude é, ninguém manda em mim,
Eu sou independente, eu sou dono do meu próprio nariz. Se a sua atitude é essa, você condicionou Deus a apenas te treinar através dos seus fracassos. Sabe por quê? Você tem que quebrar a cara para você aprender. Você tem que fazer baboseira para você aprender. Aí você passa toda a sua vida limpando a sujeira, limpando as besteiras, limpando as coisas que você disse, as coisas que você falou, as coisas que você fez, ou as coisas que você deixou de fazer, porque você não quis estar sujeito debaixo de uma autoridade que poderia te falar, nem vai lá que vai dar ruim, nem entra ali que vai dar problema, nem pisa lá, não fala isso não posta isso não, por quê? Porque vai dar dor de cabeça para você. E a gente se vangloria disso. Não tem ninguém acima de mim. Passa a vida inteira fazendo besteira, a vida inteira errando, a vida inteira pecando, a vida inteira batendo cabeça, para depois falar, é verdade, né? Era para eu ter ouvido a minha mãe. Meu Deus, eu lembro do meu vovozinho quando ele orava e ele falava que era para andar nos caminhos do Senhor, que era para obedecer mesmo eu discordando. Por isso eu agradeço a Deus pelas vozes de autoridade e de maturidade que Ele coloca nessa igreja, que Ele coloca sobre a sua vida e sobre a minha vida. Senhor, eu te agradeço pelas vozes de condução, pelas vozes que vão aplanando os meus caminhos e as minhas decisões. Sabe aquelas pessoas que nos ensinam o caminho das pedras? Eu estava conversando com um amigo nosso aqui, um empresário da nossa igreja, que ele estava falando que ele abriu um empreendimento e as pessoas chegavam perto dele só para roubar a experiência dele. Ele é um tutor. Por quê? Porque se você chega perto de pessoas assim, você deixa de errar muito, você deixa de perder tempo, você deixa de gastar dinheiro, você deixa de sentir dor, porque alguém chegou e falou assim, ó, faz assim, assim, assim e assado. E a gente só consegue seguir esse caminho quando a gente se coloca debaixo, pastor Peixoto. Quando a gente se coloca sujeito, pastor bispo, à autoridade que Deus constituiu na nossa vida. Existe herança, existe recompensa quando nós obedecemos quem Deus colocou na nossa vida, seja em casa ou seja na igreja. E essa é a grande diferença entre um sábio e um inteligente. Sabe qual é, basicamente falando? O que é um inteligente? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Ele primeiro tem que errar, aí falar, não é assim que se faz, eu fiz errado, vou ser inteligente, não vou fazer mais. O sábio não. O sábio não precisa errar. O sábio aprende com o erro dos outros. E às vezes um mentor é isso na sua vida. Ele vai falar assim, eu já errei nisso aqui, não comete de novo esse erro. Eu já pisei na bola aqui, não pisa a bola de novo aqui nesse erro. Então Deus coloca sobre a nossa vida, gente, herdeiros, tutores, curadores. E se a gente não está disposto a ficar debaixo dessa autoridade, nós não nos qualificamos para receber a herança que Deus tem preparado para a nossa vida. Quem são as vozes de mentoria, as vozes que instruem a sua vida? Quem são as vozes de instrução da sua vida? Eu tenho vozes poderosas na minha casa, na minha vida. Eu busco pessoas e eu não consigo chegar perto dessas pessoas sem levar um presente muito grande e muito bonito. Por quê? Porque eles me fazem não ter dor. Eles me fazem ter uma família feliz, porque eu aprendo com o erro deles, ou com a sabedoria e com a instrução deles. Deixa eu falar, o meu pai talvez seja um dos meus maiores, não é o único, mas é o maior tutor que eu tenho. Está ali a minha esposa, ela sabe disso. Quando ele vem para cá, eu tenho alguma coisa, eu ligo para ele, pai, eu fico 10 horas com ele, está acontecendo isso. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Quanta burrada eu já deixei de fazer por causa do meu pai. Mas eu também sei honrar, porque a gente deve honrar as vozes. Quando eu vou diante dele, eu não consigo chegar diante do meu pai, ele faz aniversário 31 de outubro agora, né? O dia da reforma protestante. Quando eu vejo ele, eu sempre levo um presente, e tem que ser um presente bom, não é um presente ruim não, porque ele é uma voz de instrução na minha vida, ele é uma voz de sabedoria, de autoridade sobre a minha vida, e quando eu honro essas vozes, quando eu busco essas vozes, eu sei que Deus tem uma herança me esperando lá na frente. Eu me lembro uma vez que eu guardei um dinheirinho, aí eu guardei, porque eu nasci em janeiro, eu peguei Natal, junto com o aniversário, eu falei, eu quero uma mala, eu estava viajando muito nessa época, e eu queria comprar uma mala top. Eu gosto, porque quem viaja sabe disso, eu queria uma mala boa, e aí eu comprei a Ferrari das malas. Caro o troço, falei, Jesus Cristo. Comprei uma Rimowa. Aí no dia que eu fui comprar, eu vi uma capinha de celular também da mesma marca. Quase que eu dei um rim para comprar, mas falei, vou querer também esse negócio aqui.
O meu negócio não é muito roupa, caramba, eu gosto de mala. Aí eu comprei, zerado. Com 2 semanas que eu tinha essa mala, o meu pai veio para São José dos Campos. Quando ele chegou aqui, ele falou, olha o que aconteceu com a minha mala. Quebrou o puxador, o negócio que sobe, meu filho. Eu falei, não tem problema não, pai. Eu fui lá dentro, peguei a minha mala, dei para ele e ainda tirei a capinha do meu celular. Doeu no coração, saiu uma lágrima. Mas eu falei assim, pai, está aqui para você. Ele, não, filho, não precisa. Eu falei, eu faço questão. Sabe por quê, gente? Porque um conselho de um pai, um conselho de um tutor, um conselho de alguém que Deus coloca acima da sua vida, te faz escapar dor, te faz escapar de sofrimento. O que ele estava falando e o que ele significa na minha vida é o seguinte, André, não viva os erros que eu vivi, eu estou te ensinando e te instruindo para você não andar na dor que eu já andei. Eu sinto Deus nisso aqui. A gente tem que aprender a estar debaixo de pessoas e seguir a autoridade constituída por Deus, porque Deus vai te abençoar, entenda. Pastor, mas ele é... Não, o problema não é como ele é como você é. Porque se ele for errado, Deus não abençoa ele. Mas se você não obedecer, nem ele, nem você. Nós temos que aprender, irmãos, a ficar debaixo de pessoas. Quando eu era criança, eu achava meus pais burros. Pode rir. Eu falei, meu pai não sabe de nada, meu pai é burro, minha mãe é burra. Aí eu cheguei na juventude, eu falei, até que eles têm um pouco de razão. Aí eu casei. Falei, rapaz, meu pai e minha mãe conhecem muito. Aí eu tive 3 filhos, eu falei, meus pais são um gênio. Não é assim não? Não é assim não? Se submeta a vozes de autoridade, a vozes de sabedoria, a vozes de conhecimento. Se você está plantado, é isso que Deus está falando. Existe um vinhateiro e ele vai podando você, e ele vai te adubando, e ele vai cuidando das suas folhas, e ele vai tirando os bichos, vai tirando aquilo que está te matando, vai cuidando, vai te regando, vai jogando água, e ele vai te posicionando para quê? Para você crescer e frutificar e ter a recompensa que é esperada por você. Quando nós estamos debaixo de uma autoridade, Deus usa a pessoa que está acima da gente para nos abençoar de uma maneira que nem nós imaginamos. Fique debaixo. Fique debaixo. Em Lucas 7 e Mateus também, em Mateus capítulo 8, os 2 evangelhos, falam de um centurião, que era pagão. Hebreus odiavam os romanos, porque eles queriam restaurar o reino, eles pensavam que Jesus vinha para isso, para ser um rei bélico, alguém que ia tomar o trono. Só que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, vocês estão entendendo errado esse negócio de reino. E aí Jesus um dia estava curando, e estava fazendo tudo. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou uma mulher com fluxo de sangue, ele ressuscitou uma menina, ele estava fazendo assim, Deus estava com tudo, Jesus estava com tudo naquele dia. Estava detonando tudo, estava curando todo mundo, estava fazendo milagre e maravilha. Daqui a pouco chega um centurião romano. Ele enxerga tudo aquilo que está acontecendo. Ele vai até Jesus e ele fala assim, você pode me ajudar? É que eu estou com um servo que está enfermo lá em casa. Aí Jesus está curando as pessoas, fala assim, espera só um pouquinho que eu vou terminar aqui, depois daqui eu vou lá para casa, para a sua casa, que a gente vai lá e ora por ele. Ele fala, não precisa ir para a minha casa não. Eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou entendendo isso aqui. Quando você fala, as coisas se movem. Quando você abre a sua boca, milagres acontecem. Quando você diz vai, vai, quando diz vem, vem. Ele fala, veja Jesus, eu também sou um centurião. Bota para mim, Lucas capítulo 7, versículo 8, por favor, no telão. Ele fala, eu também sou um centurião. Eu também sou um homem a gente está acostumado a ouvir assim, eu também sou um homem de autoridade, eu também sou um homem que tem autoridade, eu também sou um homem cheio de autoridade, mas não é isso que a Bíblia diz. Não. A Bíblia fala assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. Opa, é diferente. Ele fala, eu sou um homem debaixo de autoridade, e quando eu digo vai, vai, quando eu digo vem, vem, e quando eu falo, as coisas também se movem. O que a gente está falando é, Senhor, eu também falo vai, vai, e também falo vem, vem, não porque eu tenho autoridade, mas porque eu estou debaixo de autoridade. Você só tem a autoridade da qual você está debaixo.
Você só tem a autoridade da qual você se coloca e se enquadra debaixo dela. Eu não posso sair aqui da igreja e entrar ali no Colinas e ficar dando ordem. Fecha o portão, fecha o estacionamento, abre o cinema, fecha a praça de alimentação. Eu não posso, por quê? Porque eu não me encaixei no sistema de autoridade do Shopping Colinas. Se eu me encaixasse e fosse um funcionário deles, eles me dariam um crachá, me dariam uma equipe, aí eu poderia dizer, fecha, fechariam, abre, abriam. Por quê? Porque eu me inserir debaixo do sistema de autoridade que eles têm. Mas se eu vier aqui para a igreja, eu falo para um diácono, vai ali e pega aquele negócio, fecha a porta, liga a luz, liga o som, toca essa música. Por quê? Porque eu me inseri no sistema de autoridade da qual a nossa igreja pertence. Eu não estou acima, eu estou debaixo do sistema de autoridade desse local. E eu só posso usar a autoridade quando eu estou debaixo dela. A gente está acostumado a ouvir, há poder no nome de Jesus. A gente canta isso, a gente prega isso, a gente fala isso. Daí você vai para casa e você usa o nome de Jesus e nada acontece. E você clama o nome de Jesus e não tem resultado. Simples. Para você poder usar a autoridade do nome, vocês têm que estar debaixo dessa autoridade. Não adianta pessoas usarem o nome de Jesus se elas não estão debaixo da autoridade de Jesus. Não adianta eu querer expulsar demônio e fazer isso, se eu não estou debaixo de um sistema de autoridade colocado por Jesus na terra. E só existe um quando eu leio a Bíblia, que se chama a igreja, a noiva de Cristo. As pessoas precisam entender que elas devem estar debaixo da autoridade de uma igreja instituída por Cristo, que clama o nome dele, para poder requerer o poder e a autoridade a qual o nome dá direito. Meu Deus. Para ter efeito, você precisa estar sujeito. Para que o milagre aconteça na sua casa, esteja debaixo da autoridade do nome de Jesus. Para você ver o milagre acontecer, esteja debaixo da autoridade do nome de Jesus. Para você ver o milagre e o inesperado e a multiplicação da igreja, esteja debaixo da autoridade do nome de Jesus. Você não pode viver uma vida louca e no outro dia querer ficar usando o nome de Jesus. Não é assim que funciona, não. Primeiro, se insira debaixo de um sistema de autoridade instituído por Deus aqui na terra. É impossível querer os efeitos do nome de Jesus se você não está debaixo, submisso ao nome dele. Meu Deus. 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 11. Diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sua herança não vem até que você cresça, até que você deixa de ser menino e menina, cada um de nós. Nós temos que acabar com as coisas de menino para atingir a autoridade e chegar a atingir a maturidade e alcançar a autoridade da herança que Deus tem separado para cada um de nós. Então a sua herança vai requerer que você cresça. É por isso que Deus te planta numa igreja. É por isso que Deus te coloca aqui. Porque aqui Ele bota vozes de autoridade, de maturidade, para te ensinar à luz da Bíblia aquilo que Ele espera de você. Quando você está aqui plantado, você está sendo regado. Agora, nessa palavra, eu não sei se eu estou regando, talvez eu esteja podando. Mas podar é necessário para que os ramos cresçam melhor, cresçam mais frutíferos, cresçam mais saudáveis. Quando nós entendemos a exortação que vem de cima, Deus coloca vozes de instrução na nossa vida. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa manhã eu estava com o pastor Bispo ali. E estava o pastor Raimundo com a gente também. Aí o pastor Raimundo fez assim, eu fico perto dessa garotada jovem. Por quê? Porque eles crescem e a gente cresce com ele. Eu falei, pastor Raimundo e pastor Bispo, aí que vocês se enganam. Por quê? Porque antes de vocês se aproximarem da gente, fomos nós que se aproximamos de vocês. Não sei se você percebe, ou o pastor Bispo senta atrás de mim ou do meu lado. Por quê? Porque se alguém for me enfrentar e me bater, primeiro tem que passar por cima dele. Eu não sou burro, eu não sou bobo, eu não sou infantil. Eu falo, bota aqui o pastor Bispo aqui, pastor Peixoto de um lado, os nossos outros pastores aqui, pastor Daniel aqui. Por quê? Porque se alguém quer atingir um pastor, primeiro vai ter que passar por esses homens de Deus, por essas vozes de conselhos, por essas rochas que Deus coloca dentro da sua igreja, e eles são referência. De vez em quando, eu pego o puxão de orelhão deles. Pastor, não gostei daquilo não. Pastor, está errado isso aqui. Eles me chamam. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu preciso estar debaixo de autoridade para receber a herança que Deus me deu. Eu acredito que essa igreja, vocês, são a herança minha e da Nayane.
E se eu quero cada vez mais ter vocês, abraçar vocês, conviver com vocês, eu preciso amadurecer aqui nesse local, ouvindo as vozes de autoridade que Deus coloca nesse local. Ninguém está fora, não. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu não tenho alguém que eu precise ficar debaixo. E eu tenho certeza que o pastor bispo tem alguém que ele liga, que o pastor Peixoto tem alguém a quem ele recorre, que o meu pai, que eu conheço, liga também para alguns 2 ou 3 pastores amigos para falar: amigo, está acontecendo isso. O que é isso? É eu entender que eu preciso estar debaixo de tutores e debaixo de mentores para que Deus me faça crescer cada vez mais. Não é porque eu sou grande pastor, pastor Samuel, ele sempre vai ter necessidade de crescer, porque sempre existe uma herança maior, uma recompensa maior, um prêmio maior de Deus para a vida dele, e ele precisa amadurecer a cada dia que passa, assim como eu, assim como você. Então, aqui fala, quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava como menino. Quer crescer? Mude como você fala, mude como você pensa e mude como você sente. Nós estamos vendo, e a gente vive em épocas de redes sociais, que é um perigo, onde as pessoas compartilham qualquer coisa, sem pensar na consequência. E elas não sabem o desenrolar daquilo, o efeito que aquilo vai tornar. Quer crescer? Quer receber sua herança? Fecha a boquinha um pouquinho e para de digitar um pouquinho. Por quê? Porque se você não amadurecer, a herança não chega até você. Sabe qual é o perigo? É que o Facebook, se você abrir depois, está escrito assim, ó: o que você está pensando? Por favor, não escreva. Não é porque você pensa que você tem que escrever. Isso é um gatilho, isso é um anzol que eles colocam para pegar você. O que você está pensando? Se é pensando, é só para pensar, não é para escrever. Pense 2 vezes no que você fala. Pense 2 vezes no que você escreve. Pense 2 vezes quando você fala de alguém que Deus colocou de autoridades. Por quê? Porque talvez a sua herança não chegue. Não sou eu que estou falando aqui, não. É a Bíblia. Pense 2 vezes o que você fala para o seu pai e para a sua mãe, para o seu professor no colégio, na escola bíblica dominical. Pense 2 vezes. Por quê? Porque Deus coloca eles para te amadurecer. Como assim, pastor? Entenda que quando nós concordamos com uma medida que uma autoridade acima da gente, seja na igreja ou seja dentro de casa principalmente, é impopular, a gente tem dificuldade de obedecer. Entenda que obedecer aquilo que você concorda não é obediência. Não, é conveniência. Eu já ia fazer mesmo. Menino, vai dormir. Eu já ia dormir mesmo, eu vou te obedecer, mãe. Agora, será que a gente é maduro bastante, está preparado bastante para obedecer instruções que nós divergimos de opinião? E a gente fecha a boquinha e fala: eu não concordo, mas eu vou obedecer. Porque existe um princípio da obediência e da cobertura a qual eu serei abençoado mesmo discordando. E ore para que mude. E ore para que algo diferente aconteça enquanto você está sendo amadurecido. Isso vai te trazer maturidade. Se você seguir aquilo que o Google te propõe, você nunca vai alcançar a maturidade e a herança que Deus tem. Mas se você ouvir as autoridades que Deus colocou na sua vida, como seu pai, a sua mãe, o seu vovô, a sua vovó, o seu pastor, a sua professora, Deus vai te fazer amadurecer até você chegar numa estatura para receber algo de Deus. O louvor pode subir? Eu já estou terminando. Eu termino falando um pouco disso. A nossa herança está diretamente ligada a obedecer instruções. É o que isso diz. Estou falando de quem está plantado na igreja. Não é quem está invasado, não. Porque quem está invasado é discordo. Ele vai para outro local. Aí ele vai discordar de uma coisa lá. Por quê? Porque não existe concordância 100% em nenhuma igreja do mundo, gente. Em nenhuma casa do mundo. Não existe um pai que todo mundo vai concordar. E se você é invasado, você vai de um local, vai para outro. Por quê? Porque eu discordo. Como é que você vai criar raízes e Deus vai te dar a tua herança, vai fazer frutificar, se você anda pulando de lado para lado, de galho em galho, de casa em casa, de igreja para igreja? Eu discordo, então fica sentado, fecha a boca e ora que Deus vai te amadurecer. Que Deus vai fazer você criar raízes. Ora. Você crê no poder da oração? Ora. Busca Deus. Procura conversar. Parece ser algo simples e fácil, mas não é não. Eu sou pastor há 1 ano aqui e eu vou falar para você. Às vezes tem instruções que são simples. Por favor, não faça isso. Por favor, faça isso. Aí o pastor fala e fala assim: mas por que, pastor? Mas por que esse fez e o outro não faz? Mas por que isso? Porque antes não era assim. Eu só pedi para você deixar de fazer isso.
Ou só fazer aquilo? Por que tanto questionamento? Sabe? Desculpa, gente, mas o mimimi que a gente tanto reclama do mundo está entrando na igreja. A gente é cheio de mimimi agora. Porque o outro é outro, Deus está tratando com ele e você não sabe como Deus está tratando, nem o pastor. Deixa o pastor cuidar. Mas eu sei. Vozes de instrução Deus coloca sobre a sua vida, para que você amadureça e cresça, para que você tenha autoridade, para que você possa colher uma herança. Obedeça. Pastor, mas eu discordo. Obedeça e ora. Você acha que eu concordo com tudo que o meu pai disse para mim? Eu estou falando ministerialmente falando. Na minha vida, você acha que concordo? Não concordo, mas ele é autoridade sobre a minha vida, existe princípio, e se eu quero ter autoridade e maturidade, eu quero uma herança, eu tenho que seguir o princípio. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o princípio. Não é o André, é o pastor André, quem Deus designou. Não é o Samuel, é o pastor a quem Deus colocou. Se Deus quisesse que fosse outro, colocaria outro, mas não colocou. Por que a gente tem tanta dificuldade em obedecer uma simples ordem? A maior dose de maturidade vem quando nós obedecemos mesmo discordando. Eu aprendi isso na minha vida. Nem tudo que eu faço eu concordo, mas se veio de cima da minha autoridade, a quem Deus designou, ou do próprio Deus, eu obedeço. Por quê? Porque eu quero minha recompensa. Eu não quero ficar de fora, não. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ser premiado por Ele. Diga assim: herança. Herança só vem com obediência. Para terminar, Saul, primeiro rei de Israel, gente. Entenda que Saul, ele não foi escolhido pelo povo. Saul foi escolhido por Deus. O povo escolheu ter rei. Aí tudo bem, quer ter rei, tudo bem, mas eu que escolho. Aí Deus vai e escolhe Saul. Você sabe como foi a escolha de Saul? Como aconteceu todo o cenário? Foi assim, Saul tinha um pai chamado Quis. E o pai de Saul perdeu jumentas, animais. E ele tinha vários empregados. Poderia mandar os empregados buscar, mas ele fala assim: meu filho Saul, eu perdi alguns animais, vai atrás deles buscar para o papai. Se ele fosse a geração mimimi, ele fala: por que eu, papai? Manda um empregado teu, eu estou jogando o Xbox, PlayStation 10, sei lá o nome, Free Fire, estou chegando em você, né? Ele poderia, mas sabe o que Saul faz? O que é, pai? É para buscar jumenta? Animal, pai? Tá bom, eu vou. Saul sai da casa dele para buscar jumenta. Quando ele retorna rei sobre todo Israel. Por quê? Porque ele teve disposição de obedecer uma ordem simples do pai dele. O pai dele sabia que isso ia acontecer? Não! Nem toda ordem que o pastor te faz, que a tua mãe te faz, eles não sabem qual é o efeito, mas quem sabe é por trás da obediência a essa ordem simples e pequena, humilde, que Deus tem a maior revolução para a sua vida, o maior romper da sua vida, o maior milagre da sua vida, às vezes, vai vir quando você obedece nas coisas pequenas, mesmo discordando. Você está entendendo o poder de estar debaixo de uma autoridade e de respeitá-la e obedecê-la, independente da circunstância? Se Saul não fosse atrás das jumentas, ele não seria rei de Israel. Mas Deus desenhou isso falando: para ser rei, primeiro precisa obedecer. Para ter herança, precisa obedecer. Para ter coroa, recompensa, precisa obedecer. E não é uma obediência que você é conivente, eu concordo com isso, não. É quando a gente discorda. Quem é que gosta de acordar cedo e ir buscar jumenta? Quem é que gosta de vir mais cedo para a igreja? Vem aqui, arruma as cadeiras. Eu já arrumei ontem, pastor, não vou arrumar não, já saiu do meu horário aqui, tá fora do meu horário, já cumpri o meu horário de igreja, servindo a igreja. Quem sabe é você servindo e mexendo nas cadeiras que Deus vai fazer o maior milagre que você precisa na sua vida. Saul não buscava ser rei, mas porque ele obedeceu, ele saiu de casa para buscar a jumenta. Quando ele retornou de casa, ele era rei sobre toda Israel. Aprenda, Deus coloca vozes de autoridade na sua vida. Se você não entende, busque vozes de autoridade na sua vida. Quando você está debaixo delas, como nós lemos no versículo, é debaixo de tutores, de mentores, que Deus vai te amadurecer. Enquanto você for menino, enquanto você for imaturo, você não se qualifica para a herança de Deus. Enquanto você obedece,
e você segue as ordens de quem Deus colocou como autoridade na sua vida, você vai criando a maturidade que você precisa.